Fala, nação colorada, tudo certo com vocês? Pessoal, então iniciar o vídeo agradecendo porque nós alcançamos a nossa meta de 200 inscritos. Estamos hoje já com 200 inscritos. O meu vídeo que eu dei minha opinião sobre o goleiro Rocher, conseguimos alcançar mais de 2.000 visualizações, mais de 100 likes, 100 curtidas, então eu fico muito feliz com a interação de vocês, me ajudando a compartilhar, a divulgar com os amigos, e assim o canal está se fortalecendo. E eu fico muito honrado com isso, então um agradecimento especial para todos vocês que estão aí de alguma forma me ajudando. Pessoal, o vídeo hoje é sobre o provável Inter para amanhã, contra o Fortaleza. Lembrando que amanhã às 16 horas o Inter encara o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O que eu espero desse jogo? Qual a probabilidade de jogadores que o Inter possa colocar em campo, ou seja, os 11 iniciais, e eu vou tratar sobre tudo isso. Antes eu peço para que tu te inscreva no canal, siga compartilhando, deixando o like, ativando o sininho para receber as notificações, coloca teu comentário aqui embaixo, tua opinião sobre a escalação de amanhã, o que tu faria. O Inter provavelmente vá com o time totalmente reserva. A gente ficou na dúvida se ia ser o reserva ou misto. A tendência é que o Inter vá todo reserva amanhã, com exceção do goleiro Rocher, que será mantido no gol. Então a tendência de time: Sérgio Rocher no gol, na lateral direita o Hugo Malo, a zaga composta por Igor Gomes e Nico Hernandes, e na lateral esquerda Carlos de Pena. Abrindo o meio campo Gabriel, junto ao Gabriel Johnny, Matheus Dias, e mais à frente Bruno Henrique. E no setor de ataque Pedro Henrique e Luiz Adriano. Essa é a tendência de time do Inter para o jogo contra o Fortaleza. Então Sérgio Rocher no gol, na lateral direita Hugo Malo, na esquerda o Carlos de Pena, na zaga com Igor Gomes e Nico Hernandes. Meio campo Gabriel Johnny, Matheus Dias e Bruno Henrique, na frente Pedro Henrique, o PH e Ener Valencia. Essa é a tendência de time para encarar o Fortaleza num jogo que é de suma importância. Não só porque é o jogo que vai anteceder o confronto contra o Bolívar lá na Bolívia, lá na altitude, mas também porque o Inter precisa somar pontos no Brasileirão. É uma das piores arrancadas, ou seja, é um dos piores inícios de turno. Lembrando que agora vai virar o turno, então foi um dos piores primeiros turnos que o Inter fez na sua história dos pontos corridos. Talvez atrás só do Inter de 16, e esse seja o segundo pior, se não me falha a memória. Então o Inter precisa o mais rápido possível se recuperar para não ficar daqui a pouco mais próximo ainda do Z4. Eu já tinha dito isso antes e repito. Um time do tamanho do Inter que não está acostumado com essa circunstância, quando chega perto do Z4, para sair dali, daquela zona de desconforto, é pior ainda. Então lógico que o Inter vai priorizar e deve priorizar a Copa Libertadores da América, onde faltam 2 jogos contra o Bolívia. Se o Inter passar, 2 jogos na semifinal e a final, ou seja, 5 jogos para o Inter ser campeão. E os colorados estão jogando todas as fichas, apostando todas as fichas na Copa Libertadores da América, mas não podemos esquecer que soma pontos no Campeonato Brasileiro. Então tendência é que o Inter consiga desempenhar um bom futebol, vença amanhã o Fortaleza, porque é um jogo muito importante. O Inter não pode de maneira alguma abandonar o Brasileirão. Vamos somar pontos, temos que somar pontos. Eu acredito que esse time que eu escalei, se realmente for esse time, tem peças importantíssimas, peças que podem decidir jogo, né, como é o caso do Bruno Henrique, como é o caso do Luiz Adriano, o próprio Pedro Henrique. Então tem peças para decidir. E até para que o Kudê consiga avaliar esses jogadores, né? Porque ele tem ainda pouco tempo de trabalho, poucos treinos, e colocando talvez Pedro Henrique, Bruno Henrique, Valencia, Bruno Henrique, Pedro Henrique e Luiz Adriano são peças que ele pode avaliar, até porque o Bruno Henrique a gente pede no time titular, o Pedro Henrique alguns também pedem no lugar do Wanderson no time titular. E já se pensou também na ideia de jogar com um centroavante mais fixo, mais posicionado, que é o caso do Luiz Adriano, e o Ener ser esse segundo atacante, como ele foi muitas vezes lá no Fenerbahçe. Tanto que o Batshuayi às vezes fazia a função de 9 e o Luiz Adriano transitava, e o Ener Valencia transitava um pouco mais. Então lá no Fenerbahçe
o Batshuayi sendo o 9 e o Enner Valencia transitando um pouco mais. Talvez até em algum momento isso aconteça no Inter, do Luiz Adriano ser esse 9 mais posicionado, né, mais cravado dentro da área, e o Enner Valencia se movimente mais. Essa pode ser uma das tendências. Pessoal, muito importante o jogo de amanhã, que o Inter consiga vencer. Te inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa teu comentário aqui embaixo. Amanhã talvez eu volte para projetar um pouco o jogo, lembrando que eu estou na partida comentando pelo Bate-Fundo Esportivo, então sintoniza lá, nosso pré-jogo começa 1 hora antes, estarei no Bate-Fundo Esportivo comentando o Inter e Fortaleza, e por isso talvez eu não consiga, na verdade, corrigindo o que eu falei, talvez eu não consiga projetar o jogo aqui no meu canal, mas depois que terminar a partida, eu vou analisar o que foi Internacional e Fortaleza, certo? Então, só para fixar mesmo, talvez eu não apareça pro pré-jogo com o vídeo, que geralmente eu apareço para comentar um pouco do pré-jogo, falar um pouco do que eu espero, a expectativa, mas eu com certeza apareço para o pós-jogo, porque o Inter precisa somar esses 3 e tão preciosos pontos que faz tempo que o Inter não vence no Brasileirão. Te inscreve no canal, pessoal. Valeu, deixa o like.